Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesta quinta-feira, dia 31 de dezembro de 2020, o último dia deste ano, do calendário desse ano de 2020. Agora são 8 horas e 2 minutos. Um ano de muitas lutas, muitos desafios. Um ano em que todos nós experimentamos o cuidado extraordinário de Deus. Quer seja na nossa vida, na nossa família, no nosso sustento, quer seja na vida dos nossos familiares. Sabemos que talvez alguns tiveram perdas que são irreparáveis, pessoas que faleceram, existem pessoas que têm enfermidades, lutas, mas nós sabemos que, acima de tudo isso, o Senhor está no comando. O Senhor está cuidando com amor. O Senhor cuida com amor, nos sustenta nos seus braços fortes, porque Ele, somente Ele pode fazer isso e Ele é poderoso. Nós poderemos perguntar, como o salmista pergunta lá no Salmo 116, verso 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Poderíamos dizer isso ao Senhor. Muitas coisas podemos dizer ao Senhor nessa manhã, mas eu quero, nessa manhã, pensar um pouquinho com você nessa última manhã desse ano, a última manhã para nós, né? Como dizia o presente diário, a devocional do presente diário, se você já ouviu, tem acesso a ele, dizia lá, não muda o calendário, mas as coisas continuam da mesma forma, e para Deus também nada muda, muda a nossa atitude, o nosso coração, que somos. Então, quando chegamos no final desse ano, quando chegamos nesse dia, é muito propício um dia em que nós paramos, refletimos sobre a nossa vida, sobre tudo que temos, sobre tudo que somos, e começamos a falar com Deus, colocar diante de Deus. Eu quero nessa manhã, às vezes a gente fica pensando, né? Eu quero pensar com você, às vezes a gente fica pensando, é o fim ou é o início? Eu quero falar sobre isso, né? Sobre fim ou recomeço. Hoje, o final de 2020, o recomeço, né? O início de 2021, daqui a 16 horas, né? Mas eu gostaria de falar o que isso tem a ver com a minha e com a sua vida, com a minha e com a sua história, e principalmente, espiritualmente, diante de Deus, diante do Senhor. Então, assim, eu quero ler com você um texto que é muito conhecido, um texto que é muito conhecido por todos nós, que está lá em 1º livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. 1 Samuel 7, 12, que diz assim: Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Ebenezer, essa palavra quer dizer pedra de apoio, né? Por isso que Samuel pega essa pedra, coloca ali e diz, olha, até aqui nos ajudou o Senhor. Por quê? Porque há uma história por trás disso tudo aqui. O povo de Israel tinha sido derrotado pelos filisteus naquele mesmo lugar, e voltam ao Senhor, dizem, o que devemos fazer? Samuel diz que eles deveriam voltar para o Senhor, eles se arrependem dos seus pecados, voltam a Deus, está tudo no contexto aqui do capítulo 7, e depois eles são vitoriosos tem outra batalha na qual eles são vitoriosos, então eles ficam alegres, felizes. Então Samuel pega essa pedra no mesmo lugar onde tinha acontecido a derrota antes, que agora é a vitória, ele coloca essa pedra e diz assim para o povo, olha, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, aquilo que era o fim se tornou em um recomeço. E eu quero olhar para as nossas vidas hoje, pensar 2020, né? Perdão aí, né? O ano 2020 talvez foi o ano que muitos pensaram que seria o fim. Nós, com muita esperança, almejamos que 2021 seja um tempo maravilhoso. Todo mundo quer a vacina para o Covid. Como diz o pastor Samuel Mota, não adianta ter a vacina, precisa ter a vacinação, todo esse processo num país continental como o nosso. Então, tantas coisas que nós vemos, mas nós olhamos para a história do povo aqui
E nós vemos que o povo de Deus aqui finalizou um ciclo e recomeçou uma nova história. E eu quero convidar você a pensar sobre a sua vida, eu penso sobre minha vida, sobre as nossas famílias, sobre nossas igrejas, e dizer, Senhor, nós estamos terminando algo e queremos recomeçar. Queremos, ó Deus, recomeçar um novo ciclo, queremos recomeçar na história, queremos realmente que o Senhor faça algo novo na nossa vida. Eu estava aqui silenciando o celular para não ter interrupção. Pois bem, meus irmãos, quando olhamos para esse texto, o que nós podemos aprender para a nossa vida? Uma coisa muito geral. Nós precisamos finalizar a trajetória do mal e do pecado na vida. E precisamos recomeçar o plano que Deus tem para a nossa vida. Você pode dizer, mas eu já entreguei a minha vida a Jesus, eu já sou um salvo em Jesus, olha, eu sou um membro da igreja, fui batizado. Eu não estou dizendo dessa questão, eu estou dizendo do meu coração, do seu coração. Tudo aquilo que nós precisamos colocar diante de Deus. Colocar diante de Deus. Quando Samuel coloca aquela pedra lá, ele fala para o povo, meu povo, daqui para frente tem que ser diferente. É como se fosse um marco espiritual. E Deus nos chama nesta manhã, neste último dia do ano, a pensarmos sobre isso. Sobre isso, devemos finalizar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus e recomeçar diante da vontade de Deus, com um avivamento espiritual, com submissão diante de Deus, com tudo aquilo que somente o Deus pode fazer na minha vida pessoal, na minha família, na minha vida profissional, na vida como igreja, em tudo aquilo que Ele tem que fazer para fazer em nossas vidas. E algumas simples palavras para esse tempo, mas que nos levam a uma reflexão muito profunda. Primeira coisa, que eu reconheço essa oportunidade de recomeço, que eu tenho que findar aquilo que está errado, diante da oportunidade espiritual que Deus me dá. Quantas oportunidades Deus deu para você esse ano? Quantas oportunidades nós temos hoje? O povo aqui teve a oportunidade, nós vemos que Samuel fala para eles, olha, lancem fora a idolatria, dediquem seu coração ao Senhor, versículo 3 do texto. Cultue somente a Deus e Deus vai livrar vocês das mãos dos filisteus. A palavra livrar aí é salvar, resgatar, como se fosse tirar a força. É uma solução espiritual definitiva. E houve uma decisão espiritual do povo aqui. Eles lançaram fora a idolatria, cultuaram somente o Senhor. Foi uma obediência imediata, uma obediência plena, diante da oportunidade espiritual que tiveram. Então, qual a nossa decisão diante da oportunidade espiritual que temos? Hoje nós temos a oportunidade espiritual de refletirmos. Veja que Deus nos encaminhou, nos permitiu que nós tivéssemos vida nesse tempo. Quantos que você conhece por causa do Covid ou de outras coisas? Deus nos permitiu estarmos aqui. O Senhor nos chama para uma decisão de obediência, como o povo fez, imediata, uma obediência completa. E nós somos chamados a agarrarmos essa oportunidade para um recomeço espiritual na nossa vida. Também, quando olhamos aqui, o povo mudou de vida. Então, para finalizar e recomeçar, eu preciso mudar de vida. Uma mudança na história. Deus transformou a história do povo que se rendeu a Ele. Versículo 5, versículo 6, nós vemos aqui, o povo estava lamentando, nós sabemos que o jugo do pecado foi quebrado, o povo voltou o coração a Deus, e o povo decidiu estar realmente ao lado de Deus. O que Deus precisa transformar na minha história, na história da minha família, na sua história, na história da sua família, na nossa igreja, na sua igreja, o que Deus precisa transformar na nossa vida hoje? Onde Deus precisa agir? E Deus nos chama a essa mudança, como chamou o povo aqui através de Samuel. Para isso, uma decisão espiritual necessária, confissão de pecados, uma entrega incondicional ao Senhor de Deus na nossa vida. Só assim existe o que? Mudança. Mudança não existe com emocionalismo. Mudança existe como resultado de quebrantamento e mudança, quebrantamento, reconhecimento, confissão de pecados, para que a mudança seja exercida. Ela acontece dessa forma, com transformação, que ela é de dentro para fora.
Como diz a palavra em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Deus me dá a oportunidade espiritual. Deus também, ele mostra que Ele quer mudar a minha história. E tudo isso só pode ser feito somente na dependência de Deus. Sabe por quê? Porque é Deus quem finaliza o mal e recomeça tudo na vida no poder da graça que Ele tem disponível a nós. Quando olhamos aqui a estratégia dos filisteus, uma estratégia maligna, a hora certa do ataque, porque o povo estava reunido, mas o versículo 8 começou a clamar ao Senhor para ser salvo, para ser liberto, dependeu espiritualmente do Senhor, houve uma resposta imediata. Versículo 10 e 11 diz a ação sobrenatural de Deus. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel, mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. O que nós vemos aí? A ação de Deus. E um marco espiritual foi firmado, como Samuel pega aquela pedra, versículo 12, coloca lá, entre Mispá e Sem, e diz o quê? Até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer. Esta é a pedra de apoio, a pedra de ajuda. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por quê? Porque nós dependemos plenamente do Senhor. Isso, meu querido irmão, minha querida irmã, nos ensina que precisamos recomeçar 2021, terminar 2020, mas recomeçar na nossa história, na dependência do Senhor. Esse ano recebemos muitos ataques do mal até aqui. E nós sabemos que eles não serão menores, sempre serão intensos. A nossa força vem de quem? A nossa força vem do Senhor. O exercício da dependência, né? O povo clamou a Deus, ele derramou o coração no altar do Senhor. A resposta de Deus, ela sempre vem para quem o busca de todo o coração. E a pergunta, será que hoje não é dia de firmar um compromisso espiritual com Deus, um marco espiritual, uma pedra de apoio, de ajuda? Nós temos que apoiar a nossa vida no Senhor, Ele é a segurança. Não é nada diferente disso, só o Senhor. Por isso, a nossa rocha é Cristo. Pedro diz isso lá em 1 Pedro 2, de 4 a 7. Mateus 7, 24 e 27, o Senhor Jesus diz que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, né, que ouve e obedece a palavra dele, né, está firme, independente do que aconteça, está firme, porque a dependência de Deus resulta em salvação vitoriosa, em uma salvação eterna, acima de toda comparação. Por isso, nesse final de 2020, nesse ano, temos um dia todo pela frente, né? Um dia assim, não 24 horas, mas aí nós temos aí essas 16 horas. A oportunidade de Deus recomeçar a nova história espiritual na minha vida e na sua. Oportunidade espiritual de mudar sua história sob a dependência de Deus. Por isso eu convido você agora. Vamos falar isso ao Senhor? Talvez você possa olhar para o seu ano e ter muitos motivos de gratidão, mas ter uma lista de pedidos ainda de clamor ao Senhor que precisam da intervenção do Senhor. Deus pode todas as coisas. Nada é impossível para Ele. Como o anjo disse para Maria lá, quando anunciou o nascimento de Jesus. Como Jesus disse para aquele pai que clamava a Ele, que tudo é possível ao que crê. Como Jesus disse para Jairo também. Então, nós precisamos confiar no Senhor. E eu convido você, nesse momento, a colocarmos nossa vida diante do Senhor e deixar que Ele faça tudo isso, dependente dEle, que a gente prossiga para a glória e honra do Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos dá. Hoje é o último dia do nosso calendário, Pai, desse ano 2020. Esse ano 2020 foi marcado, fica marcado na história do mundo, mas fica marcado no nosso coração, na história da nossa vida, na nossa emoção, com tanta coisa, tantas perdas, tantas lutas, mas também tantos livramentos, tanto consolo do Senhor, tantos momentos em que
constatamos a boa e poderosa, a potente, a forte mão do Senhor agindo em nosso favor. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado porque o Senhor é a nossa pedra de ajuda, a nossa rocha de apoio. Obrigado porque somente o Senhor é que pode cuidar da nossa vida. E, ó Pai, nesse momento, nós não queremos simplesmente agradecer ou reconhecer isso, mas queremos mais que isso. Nós queremos ter um marco espiritual diante do Senhor, dizendo ao Senhor que entendemos que o Senhor nos dá a oportunidade espiritual de mudarmos a nossa história, mudarmos a história da nossa vida. Por isso queremos depender do Senhor, Pai. Nos ajuda a isso. Que o Senhor seja sempre nosso Ebenezer. Que o Senhor seja sempre, Pai, esse ponto de apoio, esse marco espiritual. E que, se titubearmos, se duvidarmos, olhemos para esse marco, olhemos para trás, para o que o Senhor fez, e não queiramos voltar ao pecado, ao mal, à ruína. Não, Pai, nós queremos seguir em frente para a glória do Seu nome. Por isso, reaviva a nossa condição espiritual diante do Senhor. Reaviva espiritualmente, ó Pai, a nossa família, nossas igrejas. Ó Pai, faz toda a obra espiritual que precisamos. Que terminemos esse ano, iniciemos esse novo ano, dependentes do Senhor em tudo. Muitos de nós têm novos projetos, novas oportunidades, novas portas que são abertas. E eu clamo a Deus que o Senhor cuide de cada um de nós, de todos, sem exceção. Peço por cada família, por cada vida, por cada igreja, cada pastor, cada líder, cada missionário. O Senhor derrame toda a graça do Senhor. Ó Deus, faz o avivamento acontecer na nossa vida. Como eu já disse, nas nossas famílias, nas nossas igrejas, ó Pai. Aviva-nos espiritualmente, ó Pai. Faz a obra do Senhor em nós. Ó Pai, cuida dos que estão enfermos, cura-os, ó Deus, cura, age poderosamente. Os que estão com Covid, há muita gente, ó Pai, os que estão com outras doenças, em tratamentos, aguardando, ó Pai, cirurgias, exames, Pai, em nome de Jesus, coloca a sua mão de poder, coloca a sua mão de poder e de consolo aos que perderam esses. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, guardando. Pai, cuida da nossa subsistência, do pão nosso de cada dia, continua cuidando, continua derramando toda a graça do Senhor sobre nós, pois precisamos. Ó Pai, aquilo que erramos desse ano, que sirva de lição, com quebrantamento, com arrependimento, com confissão, mas que sirva de lição, para não cairmos nos mesmos erros nesse novo tempo. Abençoa-nos, cuida, dirige. Muito obrigado pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, e nós temos certeza que o Senhor fará muita coisa. Continua abençoando, ó Pai. Nós pedimos pela vacina, precisamos da vacina, que o Senhor execute toda isso que precisa ser feito para a vacinação do nosso país também, Pai. Nós clamamos, nós entregamos tudo ao Senhor. Amém. Deus abençoe de cada um de vocês, Deus abençoe todos que estão aí, vários aí, né, irmãos e irmãs. Feliz ano novo para você, né? Gostaria de poder abraçar cada um, mas não posso, né? Eu não sei se eu consigo falar o nome de todo mundo aqui, mas Sara, Delzo Júnior, irmã Sônia Anjo, um abraço para o pastor Upide, irmã Cláudia, Cândido, Deus abençoe, irmã Manéia, um abraço, irmã Manéia, Vailson, irmã Marlene, Deus abençoe, pastor Samuel Mota, que alegria, pastor, irmã Rosana, Deus abençoe, Paulo também, irmã Jerusa, Deus abençoe, irmã Jerusa, pastor Paulo, a Varginha, todos, Deus abençoe grandemente cada um, feliz ano novo, às igrejas, aos pastores, e que tenhamos um tempo de bênção do Senhor, de experimentar a graça do Senhor sobre as nossas vidas, tá? Em nome meu, da Ângela, do Daniel, filho do Davi, que Deus esteja abençoando, tá bem? Nelice também chega aí, Deus abençoe, amém, não é? Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros, porque outros precisam também ouvir essa mensagem, tá bem? Eu quero agradecer a Deus, né? A partir de janeiro nós estaremos no pastorado da Igreja Batista Jardim Guanabara, em Campinas, e que Deus abençoe grandemente. Depois estaremos aí colocando os contatos aí. Deus abençoe grandemente a todos, tá bom? Deus cuide de todos. Deus abençoe.
Tenha um bom dia, um final de ano e um início de 2021 sempre abençoado pelo Senhor. Um abraço, fique com Deus. Amém.